Estamos aqui, como muito bem dito pelo reverendo Sérgio, para adorar ao nosso Deus por meio da oração, dos cânticos, da leitura da Tua Palavra, e este é o momento onde nos colocamos diante da Palavra do Senhor para aprender mais a respeito do nosso Deus e aquilo que Ele requer de nós. Então aqui estamos, para, diante de Deus, nos colocarmos em reverência para ouvir a Sua Palavra e aquilo que Ele requer de nós. Eu gostaria de fazer uma pergunta que você me respondesse. Se eu disser o nome de uma pessoa, o que virá na tua cabeça? Rei Davi. Tempo esgotado. Creio que a maioria de vocês, como eu, se ouvisse essa pergunta, lembraria da conhecidíssima batalha entre Davi e Golias. Alguns podem falar, não, eu lembrei do tropeço de Davi, do seu pecado com Batseba e a morte de Urias. Ou lembrei da Arca da Aliança e a morte de Uzá. Mas eu creio que a maioria lembrou-se, talvez, da batalha, da grande batalha entre Davi e Golias. Se você é como eu e nasceu na igreja, certamente as nossas queridas professoras do culto infantil ou da EBD nos contaram por diversas vezes esta história. Mas eu proponho que nós olhemos para o texto, para a narrativa deste fato e tentemos nos aprofundar naquilo que essa narrativa nos conta. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Leremos versículos do versículo 1 ao versículo 52. 1 Samuel, capítulo 17. Acompanhem comigo atentamente da forma que uma narrativa deve ser acompanhada, tentando visualizar os personagens, as cenas, as trocas de cenas, como se fosse um filme realmente. Acompanhem comigo então. 1 Samuel, capítulo 17, diz assim a palavra de Deus. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e adiante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que estáis formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul.
Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas como um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns para os outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão ao homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi.
Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e aos cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu. Tomou-lhe a espada e desembaiou-a, e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate, até Ecrom. Até aqui a palavra do nosso Deus. Como eu disse, irmãos, deu para perceber que pela quantidade de versículos e o tamanho da narrativa, essa história tem dentro da história de Davi a sua proeminência. Realmente é uma história que traz consigo uma série de considerações. Ela é tão proeminente que o mundo ocidental a adotou como uma metáfora para que a batalha de Davi e Golias se referisse à superação humana. Quem nunca ouviu esse termo quando é colocado diante de nós uma grande superação humana, quando um indivíduo ou um grupo nunca era esperado que esse indivíduo, esse grupo se superasse perante a uma grande adversidade. Filmes, jogos de futebol. Quantas vezes você não viu uma verdadeira batalha entre Davi e Golias? Sempre se referindo a uma superação humana. Mas será que realmente a história de Davi e Golias trata simplesmente de uma superação humana? Uma superação de alguém que não tinha perspectiva frente a um grande obstáculo, então superou. Muitas vezes a passagem de Davi e Golias é utilizada para se referir a esse tipo. Ou então, quando pregada, utilizada para a prosperidade, para a conquista, para a vitória decretada, para que você tenha sucesso naquilo que você almeja. Eu pretendo, irmãos, que no final dessa noite nós saiamos com algumas outras conclusões a respeito desta passagem. Que, na verdade, a própria batalha em Davi e Golias é secundária em sua narração. Ao final dessa noite, eu pretendo que nós possamos concluir que a batalha entre Davi e Golias é um ato secundário dentro da sua própria história. Que, na verdade, o que nós estamos aprendendo com a história de Davi em o seu duelo contra Golias é uma batalha de convicção. É uma batalha onde a convicção dos indivíduos são colocadas frente a frente. E qual o resultado desta convicção atrelado ao nome de Deus? Nós veremos 3 tipos de convicção aqui, ou até 2 apenas. A primeira é a convicção que afronta o nome de Deus. A segunda é a falta de convicção que renuncia ao nome de Deus. E a terceira é a convicção que representa o nome de Deus. Nós somos introduzidos, então, no versículo 1 ao 3, que uma batalha colocada,
Uma batalha irá se iniciar. Os filisteus se achegam para duelar contra o povo de Israel. E toda vez, irmãos, que no Antigo Testamento nós temos o povo de Israel duelando, temos o povo de Israel inserido em uma história, o nome de Deus está ali. O nome de Deus está sendo afrontado naquele momento. Não é simplesmente um ato militar, não é simplesmente um embate entre forças, mas o povo de Deus está sendo afrontado. A apresentação de Golias demonstra a afronta ao povo de Deus. Os filisteus vão à batalha contra Israel. A afronta de Golias apresenta as suas convicções. Se uma coisa nós não podemos negar é que Golias era completamente convicto. Ele tinha certeza daquilo que ele acreditava e aquilo o impulsionava a tomar as suas decisões. Mas então de onde vinha a convicção de Golias? Essa passagem que nós temos aqui, do versículo 4 ao versículo 7, é a maior descrição de um traje de batalha de um guerreiro de todo o Antigo Testamento. E não por acaso, o autor aqui quis realmente mostrar isso, com a intenção de mostrar que a convicção de Golias e dos filisteus estava na força humana. Estava na força de Golias, estava na altura, na habilidade de guerra de Golias. Meus irmãos, o nome de Deus é afrontado por homens que confiam em suas próprias forças, por homens que querem determinar o rumo da história do mundo, por homens que colocam em seu coração a sua superioridade diante do poder de Deus, e enfrentam o nome de Deus, corrompendo a moralidade, corrompendo os mandamentos de Deus, seja por meio de lei, seja por meio de vida, seja por meio de imoralidade, seja por meio do cerceamento da liberdade. O mundo, no maligno, afronta o nome de Deus quando coloca-se acima de Deus. A força humana, no versículo 4 e 7, é a tônica do povo filisteu. Eles tinham Golias, e Golias se sentia bem em afrontar o nome do Senhor. No versículo 10, quando Golias se coloca à frente, diz: hoje eu afronto a Israel. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, e a sua convicção o levou a isso. Se uma coisa que nós não podemos negar é que a convicção de Golias conduzia a sua vida. Naquilo que ele acreditava, era aquilo que conduzia a sua vida, nem que seja para enfrentar e afrontar o nome de Deus. Hoje nós temos uma série de afrontas ao nome de Deus em nossos dias. Cada vez mais o nome de Deus é afrontado. E aqueles que afrontam o nome de Deus fazem isso com toda a intensidade, com todo o furor, com todas as suas forças. O nome de Deus hoje é afrontado e aqueles que o fazem não medem esforços para fazer isso. Poderia citar inúmeros exemplos. Muitos devem estar passando pela cabeça dos irmãos. Quantas leis não estão sendo criadas para subverter a vontade de Deus, a imoralidade dos dias de hoje, o ataque ao cristianismo por todo o país, por todo o mundo, e não medem esforços, utilizam as suas fortunas, utilizam os seus canais de comunicação, utilizam as suas influências políticas para afrontar o nome de Deus. Vejam que a tônica, o começo dessa narrativa mostra isso. A impetuosidade, a força, o desejo e a convicção dos filisteus, aqui na pessoa de Golias, de afrontar o nome de Deus. E qual é essa relação referente ao nome de Deus? Os versículos de 8 a 9 mostram que a autossuficiência e uma autorrepresentatividade. Golias não era representado por ninguém. Golias não estava indo lutar em nome do Deus dos filisteus. Era ele. Ele era a sua autossuficiência. Afronta sem medidas. E aí nós somos apresentados no versículo 11, irmãos, que a convicção daqueles que afrontam o nome de Deus alcançou o seu objetivo. Alcançou o seu objetivo ao ponto de Saul e todos os israelitas se espantarem.
e temerem muito. Portanto, uma convicção que afronta o nome de Deus, frente a uma convicção que se dizia representar o nome de Deus. Mas o que nós vemos aqui é que a falta de convicção renuncia ao nome de Deus. Quando não temos a convicção de quem realmente estamos representando, quando não temos a convicção de quem realmente é o nosso Deus e por quem lutamos, assim como Saul e os israelitas, nós não podemos dizer que estamos representando o nome do nosso Deus. O medo apresenta a convicção. O povo de Deus não tinha convicção nas promessas que Deus havia feito para o seu povo. Deuteronômio 1:21, Deus diz ao seu povo: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua-a, como te fala o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Deuteronômio ainda 31:8, temos novamente o Senhor falando ao seu povo: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes. Josué 10:25, o último texto que eu utilizo. Deus fala, a palavra diz, então Josué lhe disse: não temais, nem vos atemorizes. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejastes. Quanta bagagem para os israelitas se apegarem. Quanta base para a convicção do povo de Deus ao enfrentar os filisteus. Não temas, o Senhor é contigo. Não tema frente às investidas do mundo, pois eu sou contigo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. A falta de convicção nos faz renunciar ao nome de Deus. Quando não nos atribuímos da essência do nosso Deus, de quem Ele é, do que Ele fez, o que Ele nos outorgou, hoje, nós renunciamos o seu nome frente à investida do mundo, à afronta do nome do nosso Deus. Quando começamos a tomar a convicção humana de que a força humana é o que determina, são os artifícios humanos que determinam a minha fé. Quando somos confrontados pelo mundo e com sua armadura, e achamos que devemos ter uma armadura de igual modo para contrapor o mundo. Quando eu acho que o meu debate tem que ser na base que o mundo estabeleceu. Quando eu acho que a minha defesa, a defesa da minha fé, terá resultado se eu utilizar as mesmas armas que o mundo utiliza. Quando eu paro e começo a depender da força humana, da minha capacidade humana para defender a minha fé, assim como o povo de Israel, eu renuncio ao nome de Deus. Mas qual a relação dessa falta de convicção e o nome de Deus? Israel renunciou à representatividade do nome de Deus e, consequentemente, desonrava o nome de Deus. Se a convicção também está na capacidade humana, de certa forma, levavam também à afronta a Deus. Ou seja, se nós nos colocamos diante da afronta ao nome de Deus que o mundo coloca, dependendo da força humana, nós estamos fazendo a mesma coisa que o mundo faz. Eu continuo a afrontar o nome de Deus. Agora não é mais o mundo que afronta, mas eu afronto o nome de Deus. Quando eu acho que são as minhas capacidades, é a minha força que vai defender esse embate de convicções. E veja que enquanto o povo caminhava nessa questão, caminhava nesse sentimento de que não podemos contra o filisteu porque ele é forte demais, e renunciava o nome do seu Deus, a coisa só ia piorando. O versículo 16 fala que chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. 40 dias o povo de Israel ouviu a afronta ao seu Deus e temeu, e espantou-se e humilhou-se. Por 40 dias, o povo que deveria representar o nome de Deus se calou. Mais para frente, no versículo 24 e 25, nós vemos todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente.
E diziam os outros: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Veja que o povo sabia que estava sendo afrontado, mas não possuía forças, porque havia renunciado o nome do seu Deus. Estavam presos, estavam restritos à capacidade humana, estavam restritos às suas próprias forças. Mas então somos apresentados à convicção genuína do povo de Deus na vida de Davi. Davi é o exemplo da convicção que nos leva à representatividade do nome de Deus. A genuína convicção do povo de Deus. Davi não se omite. O embate continua, as afrontas continuam. Então Davi, quando é colocado perante ao exército por uma série de fatores, ele ouvindo aquilo, nós temos o primeiro contraste entre a falta de convicção no nome de Deus e a convicção no nome de Deus. O versículo 26 nos mostra: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A genuína convicção que representa o nome de Deus não se omite perante a afronta. Davi logo identificou que o que estava ocorrendo ali não era simplesmente uma batalha militar. Davi compreendeu o que estava acontecendo ali. Ele compreendeu que era o nome de Deus que estava em jogo. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi já estabeleceu a tônica do embate. Não é simplesmente em ganhar terras, em ganhar a discussão. O que está em jogo é o nome do Deus vivo. Alguns pontos reforçam isso, vejam. A oferta a Saul no versículo 24 não está ligada, não foi a oferta de Saul que deu o start em Davi. Mas pode ter sido um gatilho por conta da sua indignação. Davi pode ter se indignado, o texto não é claro, mas Davi pode ter se indignado que fosse necessário dar um prêmio para que alguém defendesse o nome do Senhor. Davi pode ter se indignado que fosse necessário a barganha para que alguém pudesse honrar o nome do Deus vivo e Senhor dos exércitos. Pode ser realmente que Davi estivesse interessado nesses prêmios porque a vitória para ele já era certa. Sabe quando você sabe fazer alguma coisa, você sabe que vai dar certo e alguém ainda oferece alguma coisa para você fazer? Fala, poxa, eu já sei que vai dar certo, eu já sei que eu consigo fazer isso e ainda vou ganhar por isso. Pode ser que Davi tenha se interessado em todos os prêmios ali porque já sabia que a vitória era certa. E por isso a sua insistência no versículo 26 até o 30 em querer saber, perguntou para um, perguntou para outro, até que o seu irmão o reprovou. E aí é interessante, irmãos, nós destacarmos essa reprovação do irmão de Davi no versículo 28, quando Eliabe então diz: olha, para de falar porque eu sei o que você está querendo. Você está querendo arrumar confusão. Eu sei que você veio aqui só para ver briga, veio aqui só para ver sangue. E aqui nós temos um contraponto com 1 Samuel 16, a qual o ungido de Deus é escolhido da casa de Jessé. Quando Samuel chega à casa de Jessé, então vai escolher o ungido de Deus e é apresentado Eliabe. Deus fala, não é este que eu quero. Talvez aqui o escritor tenha colocado essa passagem para mostrar por que o irmão de Davi não tinha sido escolhido. Porque o irmão de Davi não tinha a convicção de Davi. O irmão de Davi, que era um membro do exército, que estava no exército, que já possuía a função de batalhar, tinha se omitido. Então o contraste é colocado com o irmão de Davi. A convicção de Davi mostra a sua eleição, como nós já tivemos alguns domingos atrás, a pregação referente aos eleitos de Deus. Aqui talvez o autor tenha dado um overview, uma volta à passagem da unção de Davi. Davi, como eleito de Deus, tinha a convicção, e essa convicção não o deixaria. É uma distinção entre a convicção de Eliabe e a convicção de Davi.
Davi, um homem que não se calava frente à afronta de Deus. E a base para essa convicção está no versículo 34 e 37. O que fomentava, o que alimentava a convicção de Davi? O que fortalecia a convicção de Davi para ele não ficar quieto, não se aguentar, ir querer batalhar? Acompanhe o versículo 34 ao 37. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão e um urso e o tomou do cordeiro do rebanho, e eu saí por ele e feri, livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi sabia. A convicção de Davi estava no nome a quem ele servia. Não pela capacidade humana, não pela capacidade dele, mas a quem ele estava representando. Davi compreendeu que as nossas batalhas individuais servem para nos fortalecer a representar o nome de Deus. Sabe aquelas suas provações? Sabe aquelas dificuldades que você passa e você vence com sabedoria e pela graça de Deus? Isso não termina na sua vida. Isso não termina em você. Isso é para te fortalecer, para defender o nome de seu Deus. Davi compreendeu que o seu livramento pessoal, o seu sucesso individual, nada mais era do que o fortalecimento para defender o nome de Deus quando necessário. A sua fé, aquela que você se apega para vencer os seus obstáculos, para vencer as suas provações, nada mais é do que um treinamento para você defender o nome do seu Senhor quando é afrontado. Vejam só, Deus trabalhando no individual para que o nome dele seja honrado pelos seus, não pela capacidade humana. Quando Davi chega a Saul realmente vê ali e fala, não. Saul novamente dando a mostra da falta de convicção, diz, você é muito moço, você não vai conseguir com Golias, porque Golias é muito mais forte. Então Davi dá esta resposta, e Saul então fala, então vai colocar minha armadura. Coloca meu capacete, meu escudo. Então ali nós vemos a cena de Davi quase não conseguindo se mexer, e ele desiste disso. Podemos lembrar que não é a força humana, não é a nossa capacidade, mas é representando o nome de Deus com a sua armadura. E aí lembramos de Efésios 6, onde os cristãos são revestidos, em Efésios 6, de 11 a 18, da armadura que lhes proporcionará a vitória. Efésios 6, de 11 a 18 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Se tem alguma armadura que devamos usar para representar o nome de nosso Deus e não deixá-lo ser afrontado, são as armaduras da nossa fé. Uma convicção forte, uma fé que não se cala frente às afrontas desse mundo ao nosso Deus. Não devemos temer, pois somos representantes de Deus. E essa relação nos leva, como levou Davi, à certeza da vitória. O versículo 46 nos mostra
Da mesma forma que a convicção de Golias o levava a agir sem medo, com toda a intensidade, a convicção de Davi também produzia este fruto. O versículo 46, da parte A, nos mostra a certeza da vitória. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi sabia, a sua convicção o levou a agir, compreendendo o foco da sua vitória. Compreendendo, como diz o versículo 45, pois eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi sabia, era certa a vitória, não tinha por que discutir. Nós vimos ali, nós vemos no versículo, por exemplo, no versículo 32, quando Davi chega a Saul e diz, não desfaleça o vosso coração, por que vocês estão com medo? Por que você, aqui no original, é um coração caído, um coração que precisa ser levantado? Davi diz, não precisa fazer, cara, assim eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou defender o nome do meu Deus, eu vou defender o nome do Senhor dos exércitos, o nome do Deus vivo, aquele cuja batalha já está vencida. Vejam como a convicção leva à ação. A nossa fé deve ser uma fé fortalecida para representar o nome do nosso Deus em dias de afronta ao seu nome, em dias em que o mundo afronta o nome do nosso Senhor. Davi tinha certeza da vitória. Ele compreendia qual era o foco da vitória. Continuando o versículo 46 ao final. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Davi sabia. A sua convicção o levava a representar o nome de Deus vivo, para que todos conhecessem esse Deus. Em dias em que o nome de Deus é afrontado pelos nossos perseguidores, por aqueles que difamam o nome de Deus, seja totalmente contrário ou subliminarmente por meio de uma pregação distorcida e uso indevido das Escrituras para alcançar prosperidade, vitória, sucesso, que o mundo conheça pelos nossos lábios que o Senhor vive e reina para sempre. Que é o Senhor quem salva e quem determina a vitória. Ele é o Senhor dos exércitos. Não há quem possa com Ele. E aí, então, irmãos, eu trago um pouco da conclusão prometida no começo. Vejam que até agora a batalha ficou em segundo plano. Até agora Davi e Golias não se encontraram, não se enfrentaram. E o que ocorrerá é a demonstração de que essa batalha é secundária. Quando ambos se colocam em frente, eu arrisco que a batalha não deve ter demorado 5 minutos. Quando a batalha começa, um vai encontrar-se com o outro, Davi com a sua pedra, ataca, Golias cai, pega a espada, corta a cabeça e acabou. A vitória era certa, não houve embate, como nos filmes, né, que o mocinho apanha, e no último suspiro ele se ergue e consegue vencer. Não. Aqueles que lutam pelo nome de Deus já estão numa luta ganha. Já estão numa luta ganha. A nossa luta está ganha. O nome de Deus sempre será honrado por aqueles a quem Ele preserva. Preservei para mim os meus, e os meus honrarão o meu nome. Temos essa convicção? Temos a convicção de que somos povo do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus vivo? Responda a si mesmo. Certamente o seu Deus tem sido afrontado na sua vida, na sua escola, dentro do seu lar, no seu trabalho, na sociedade em que você vive. Certamente o seu Deus tem sido afrontado. E qual o seu posicionamento frente a isso? Assim como Saul, os israelitas treme e acha que deve estar com as mesmas armas do mundo? Ou a sua convicção é carregada pelo Senhor dos exércitos, aquele que salva, aquele que é o Senhor da guerra e aquele que já venceu a batalha? Se por um lado Davi é um exemplo para nós de como os cristãos devem ser,
Davi também, como a Bíblia nos ensina, é um exemplo do verdadeiro representante de Deus, que é Cristo Jesus. Davi, como um tipo de Cristo apresentado no Antigo Testamento, nos ensina que o nosso verdadeiro representante, Cristo Jesus, é aquele que venceu a nossa batalha. Aqui somos colocados entre os dois representantes de Israel, Saul e Davi. Por algumas vezes eles se encontram nesta narrativa e é-nos posta essa diferença. A convicção de Davi frente à convicção de Saul. No versículo 11, vemos temor e espanto de Saul. E no 26, indignação e ousadia de Davi. Versículo 33, a omissão e fragilidade. Versículo 33, acompanha comigo, só para nós fixarmos esse comparativo entre o representante do povo de Israel, Saul, e o representante Davi, o novo representante. Porém, Saul disse: contra os filisteus não poderá ir para a peleja com ele. Ou seja, Saul estava sem a sua convicção. E o versículo 37 mostra Davi falando sobre isso. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me fará assim das mãos deste filisteu. E por último, as profecias veladas, podemos dizer assim, onde a bênção do rei, o próprio Saul abençoa aquele que lhe tomaria o trono. O Senhor é contigo. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Saul é o rei escolhido segundo o coração do povo. Em 1 Samuel 8 nós vemos que o povo quer um rei. Deus fala: eu darei esse rei porque eles não me querem mais. Mas Deus então estabelece Davi como o rei. A questão, meus irmãos, é que nesse segundo ponto, Davi é um representante de quem Cristo é. Davi é somente um tipo. Podemos compreender que a história também nos apresenta Davi como aquele que nós devemos nos espelhar como povo de Deus, mas aquele que espelha aquele que venceu a batalha. Se quando Davi corta a cabeça de Golias, nós vemos a partir dos versículos finais lidos, que o povo então se jubila e parte para cima dos filisteus. A convicção é restaurada ao povo a partir do versículo 52. Então os filisteus, vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. A vitória de Davi reacende a convicção do povo de Israel. Mas Davi é um apontamento para Cristo. Cristo é aquele que venceu a nossa batalha. E é por meio do sangue de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, que hoje nós podemos viver contra este mundo que afronta o nosso Deus. Cristo venceu a nossa batalha. Cristo é o verdadeiro representante de Deus. Como rei segundo a linhagem de Davi, Jesus personificou os valores de confiança e fé para alcançar a vitória. A vitória de Jesus Cristo em sua morte e ressurreição trouxe a vitória definitiva para o seu povo. Colossenses 2, de 13 a 15, diz assim: e vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo expôs toda a potestade. Assim como Davi expôs a vergonha dos filisteus, arrancando a cabeça do seu herói, Cristo expôs a vergonha a todos aqueles que afrontam o nome do nosso Deus. A batalha está ganha, meus irmãos. Basta vivermos convictos disso. Afinal, Hebreus 11:1 diz: o que é a fé? Senão a certeza de fatos que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A nossa fé é baseada nisso. Em crermos na obra do Senhor Jesus Cristo.
crermos que somos o povo de Deus, crermos que somos representantes do seu nome no dia de hoje, neste mundo, crermos que somos aptos pela armadura de Deus, pela nossa fé, a contrapor o que esse mundo quer. Esta é a vitória genuína. Apocalipse 5:5 diz que, todavia, um dos anciões me disse, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos 7 selos. Qual é a sua convicção? No que você acredita? A sua convicção te leva a quê? Vimos aqui que a convicção daqueles que afrontam o nome de Deus os fortalecem para continuar nessa batalha. Por outro lado, a falta de convicção no nome do Senhor nos leva à renúncia do seu nome. Mas a convicção de quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele nos garantiu, nos leva com ousadia a enfrentarmos aqueles que difamam o nome do nosso Deus. Porque é certo que a vitória é garantida, já está garantida, Cristo já venceu. Apocalipse 20, versículo 9, é um dos preferidos meus no livro de Apocalipse, onde o exército do maligno se reúne, é feita a batalha, toda uma cena é colocada ali, onde o exército do mal irá contra o exército de Deus. Então a batalha é posta, a grande batalha irá acontecer. E o que acontece? O céu se abre, desce fogo e consome todo mundo. Não há batalha a ser travada. Cristo venceu. Cristo venceu, irmãos. A nossa convicção deve ser essa. Que o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, reina e reinará para sempre. Cabe a nós transformarmos a nossa vida em a proclamação deste Deus, assim como Davi falou. E todas as nações saberão quem é o Deus de Israel. Todos que estão ao seu redor conhecem o seu Deus. Que possamos estar convictos e continuar a nossa caminhada, para que o nosso Deus seja engrandecido, para que o seu nome seja engrandecido, não porque Ele precisa de nós, mas é que fomos chamados para isso. Ser povo de Deus é viver a convicção de quem somos e a quem representamos. Que Deus nos abençoe e encha o nosso coração de alegria, como o coração de Davi. Um coração pronto a obedecer, um coração pronto a se manifestar, um coração que zela pelo nome do seu Deus. Que Deus nos abençoe.